tarde a todos. Hoje vamos ter mais um momento de partilha numa parceria entre o Somos Solução e o David Ferreira. Vamos conhecer melhor o conceito da aula integral, criado pelo David, que foi finalista no Global Teacher Prize Portugal em 2019. O David é professor de Físico-Química no agrupamento de escolas de Alcaídes de Faria, Barcelos, e o conceito da aula integral consegue motivar alunos e fomentar o gosto pela aprendizagem. Este conceito tem na base 3 aspectos gerais: é universal, ou seja, aplica-se a todos os alunos, é anual e acelera a aprendizagem. Usa um conjunto vasto de ferramentas usuais e perfeitamente replicáveis, das quais se destaca o sistema de comunicação com a escola-família, a avaliação em tempo real e a gamificação. Estou certa que estamos todos ansiosos por ouvir o David falar do conceito da aula integral. Podes falar. Olá a todos, bem-vindos. Eu vou desde já partilhar o ecrã para que possam acompanhar de uma forma mais confortável aquilo que eu vou dizendo. Vou começar por explicar aqui um bocadinho de onde é que vem este nome integral. Integral tem que ver com 2 aspectos fundamentais que eu gostaria de destacar. Em primeiro lugar, a aula integral é um conceito integral no sentido de ser integrador. É para todos e é sobre tudo. E também é um conceito saudável. Lá está, tem a ver com os mesmos benefícios da alimentação integral. O webinar que vamos ter hoje vai ser como se tratasse de um jantar. Vamos começar com um aperitivo em que falaremos das bases, depois teremos o prato principal e terminaremos com uma sobremesa. Vamos então ao aperitivo. A aula integral é um conceito antiquado. Se calhar um bocadinho caído em desgraça, porque parte do princípio de que é necessário muito trabalho e bastante persistência para conseguirmos atingir o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Estes são os manuais escolares. Nós normalmente falamos dos manuais escolares por causa do peso que os alunos levam nas mochilas. Mas eu queria chamar a atenção para um outro aspecto dos manuais escolares. Cada manual escolar, em média, tem 200 páginas. Eu dou aulas a uma disciplina, Física e Química A, que tem 4 manuais, mais caderno de atividades e livro de laboratório. São 1000 páginas, mais de 1000 páginas no total. E os nossos alunos têm esta dose para um conjunto grande de disciplinas. A questão que se coloca é: como é que eles conseguem? Como é que os nossos filhos, que têm 13, 14, 15, 16, 17 anos, conseguem? Como é que eles conseguem lidar com 1000 páginas de matéria? Bom, as editoras não conseguem fazer menos em mais de meia dúzia de disciplinas. A minha resposta é que o potencial é grande. Eles têm um enorme potencial, mas têm muito pouco tempo. E a nossa missão é realmente fazer com que esse potencial venha ao de cima nesse tempo que eles têm. Bom, eu dou aulas ao 11º ano de Física e Química A há 20 anos e todos os anos tenho uma turma atribuída. O 11º ano é o ano famoso pelos exames nacionais. É o primeiro ano em que os alunos são sujeitos a exames nacionais cuja nota é bastante importante para o procedimento de estudos a nível superior e, consequentemente, para aquilo que eles vão fazer na vida toda que têm pela frente. Esse é o peso muito grande dos exames. Bom, para os exames de Física e Química temos então 1000 páginas de matéria, estamos a falar só de matéria, só de assunto, que vão ser avaliados em 120 minutos e que vão decidir, em muitos casos, 50% da média dos alunos.
Eu acho que, de facto, há aqui um tempo, este tempo em que os alunos são estudantes no secundário, que é o tempo em que os desafios são maiores. Atendendo à faixa etária em que eles estão, de facto, é difícil encontrarmos qualquer situação na nossa vida, qualquer outra profissão, em que estejamos perante desafios tão grandes. Nas minhas primeiras aulas, na primeira aula, todos os anos, em Física e Química, começamos com a conversa de circunstância e do costume, depois quebramos gelo, a dada altura estamos a contar histórias de Física e Química, depois vamos para algumas lições de moral, para nos conhecermos um bocadinho melhor e para dizermos aquilo que estamos à espera uns dos outros. E a dada altura, eu largo a bomba. Meus amigos, este ano letivo vamos resolver 500 exercícios. Bom, enfim, algumas caras de pânico. Usávamos a Moodle, durante muitos anos usamos a Moodle, que é uma plataforma de ensino até à distância, onde partilhávamos muitas ferramentas com os alunos, e lá está, 20 fichas de exercícios, cada uma com 20 exercícios. Porquê os exercícios? Também usávamos outras ferramentas, como por exemplo o Hot Potatoes, mas a questão dos 20 exercícios é uma questão essencial. É que nós sabemos, ao longo destes 20 anos, isso tornou-se claro para mim, que não se consegue aprender ouvindo, não se consegue aprender lendo, não se consegue aprender fazendo resumos. Pelo menos aprender a este nível. Aprender as tais 1000 páginas, aprender estes conceitos, que são conceitos, enfim, muitas vezes não serão muito triviais. Não se consegue fazer isso dessa forma, só se consegue aprender realmente se treinarmos. Os exercícios eram todos resolvidos no quadro. Muitos deles pelos alunos. Enfim, eu não estava preocupado em avaliar se eles resolviam bem ou mal. O que me interessava era que houvesse esta construção de alicerces, esta construção de bases, este tomar contacto com os conceitos. Porque nós sabemos que se ouvirmos falar muito sobre um dado conceito e virmos e lidarmos diretamente com ele, a probabilidade de aprendermos era bastante grande. Mas também queria que houvesse aqui alguma pressão, esta pressão, esta sensação de que nós não podemos abdicar da luta. Era importante que essa pressão passasse para os alunos. Reparem aquilo que eu quero dizer aqui. Quando nós temos 10 exercícios, eu posso não fazer nenhum. Se tiver 20, a mesma coisa. Se tiver 50, vá lá, começo a ter alguma pressão. Mas se tiver 500, a dada altura eu começo a ter uma pressão muito grande para fazer alguma coisa. Se esses 500 exercícios forem feitos no quadro, ainda mais. E a partir do momento em que nós estamos a fazer exercícios, vai acontecer um fenómeno que é bastante interessante, que é eu falho 1, falho 2, falho 3. Mas a dada altura acerto. E quando acerto, é definitivo. Quando acerto, mudou tudo. Quando acerto, eu de repente começo a perceber a matéria. Há uma imagem que é muito cara ao Ministério da Educação. Nós já vimos esta imagem em muitas ações de formação. Eu não gosto de nenhuma destas fotografias, destas imagens. Não são fotografias, nenhuma destas imagens. Acho que não se adequa em nada àquilo que eu faço. A imagem que se adequa àquilo que nós fizemos nas aulas, eu não consigo desenhar, mas é esta. Nós queremos que os alunos saltem a barreira. O muro está lá. Nós não o podemos tirar. O muro é o desafio. Uma vida sem desafios é o pior desafio que podemos ter. Portanto, o muro está lá. Nós temos é que fazer com que os alunos sejam capazes de saltar o muro e que todos consigam saltar o muro. Bom, até termos a aula integral, a forma de conseguir que os alunos saltassem o muro
era através dos 500 exercícios. E conseguíamos muito mais do que resolver exercícios. Conseguimos que eles aprendessem os conceitos e se aproximassem muito daquilo que é o aluno, o perfil do aluno à saída, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. No final podíamos festejar. Havia notas excelentes. Nós tivemos médias ótimas ao longo deste tempo todo. Muitos alunos com futuros, bom, que estão em construção, mas com liberdade, com oportunidades que conseguiram aproveitar. Mas, enfim, foi muito esforço. É duro. 500 exercícios resolvidos no quadro. Bom, a dada altura, em 2014, acabei por ter problemas de voz por causa de todo este entusiasmo. Na realidade era mais entusiasmo, mas era um entusiasmo que saía muito do corpo, principalmente do corpo dos alunos, principalmente do tempo que eles gastavam. Eles precisavam de tanto tempo para se divertir, de facto gastavam imenso tempo. Em 2016, este ano de boa memória, enfim, criei essa ideia de fazermos tudo isto, conseguir ter os resultados excelentes, conseguir fazer com que eles estivessem dentro do perfil dos alunos, fossem de facto homens e mulheres de futuro, mas sem esforço. Portanto, conseguirmos fazer isto sem aquela carga dramática dos 500 exercícios e, curiosamente, fazendo muitos mais exercícios. Curiosamente, tendo muito mais presente desde o início os conceitos da física, da química e de tudo o resto que nos interessa imenso. Foi aí que surgiu a aula integral. Foi uma altura em que, felizmente para mim, apareceram muitas ferramentas na internet que tornaram esse projeto possível. Mas dessas ferramentas todas, curiosamente, há 2 ou 3 que são decisivas. E são dessas 2 ou 3 que hoje vou falar. Vamos, então, depois desta introdução, eu espero que não tenha sido muito aborrecido, mas era essencial falar disto, vamos ao prato principal, em que vos vou dizer o que é que fazemos hoje que faz com que a aula seja sem esforço. Portanto, o que é que torna possível termos uma aula sem esforço? O que é a base? Depois podemos fazer o que quisermos a seguir. Cada um terá o seu estilo. Mas isto é a base que faz com que nós ensinemos e os alunos aprendam sem esforço. Eu acho que precisamos de uma ferramenta que está hoje em dia disponível na net, que são os jogos. Jogos, ferramentas de jogos. Quando estou a falar de ferramentas de jogos, de que é que eu estou a dizer? Eu estou a falar de uma ferramenta, uma aplicação, em que os alunos façam uma dada tarefa e que no fim essa aplicação tenha um resultado, uma pontuação e que essa pontuação fique registada, que o aluno conheça a pontuação e que vocês também conheçam a pontuação. Isso é que é um jogo. Vocês podem escolher o jogo que se adequa melhor à vossa disciplina, àquilo que querem fazer. E há muitos e há para todas as disciplinas. Eu utilizo essencialmente 2, que são aqueles que se adequam mais ao que quero fazer. Um é o Kahoot, que é talvez o mais antigo, aquele que eu utilizo desde o início, e o segundo é o Quiziz. O Quiziz responde por 90% dos jogos. Depois temos outros, podemos ter o Mentimeter, em situações especiais podemos ter o Quizlet, podemos ter outras aplicações. Mas a grande aplicação que usamos em todas as aulas, e não só, é o Quiziz. O Quiziz é uma aplicação que penso que sabem, conhecem, há imensos tutoriais na internet, no Facebook, sobre Quiziz. Eu aqui em casa tenho, a minha mulher, a professora Paula Machado, fez um tutorial para o Quiziz com 3 horas, explica tudo o que há para saber sobre o Quiziz. Mas não precisarão de tanto tempo, é muito simples. O Quiziz permite-nos fazer quizzes, portanto, questionários de resposta automática, com
enfim, 3 tipos de respostas que são mais usuais: as questões de escolha múltipla, as questões de verdadeiro e falso e as questões de completar espaço. E depois vocês podem lançar os jogos aos alunos, portanto, os alunos vão fazer os jogos, vocês ficam com o registro dos resultados que os alunos obtêm e com as respostas que eles derem, portanto, temos um relatório que podem depois analisar nas aulas. Mas o que é muito interessante é que há vários tipos de jogos que podem usar. Podem usar um jogo básico, podem usar um jogo em que é em grupo, portanto os alunos fazem o quiz em grupo, um jogo que é chamado de aprendizagem adaptativa, em que o quiz automaticamente vos seleciona questões de um dado grupo, de uma dada base de dados de questões. Podem usar contrarrelógio, em que vocês dizem aos alunos, vocês têm de responder a cada questão, digamos, em 30 segundos, por exemplo, ou noutro tempo qualquer, e eles têm de cumprir aquele tempo. Podem usar o questionário em formato teste, em que não há absolutamente mais nada, o tempo tem de ser cumprido e não há bónus. Podem usar bonificações, podem colocar muitas brincadeiras no meio do questionário, portanto, chamados power-ups, que os alunos têm de usar de uma forma muito inteligente para conseguirem obter a pontuação mais alta. Mas o que nos interessa muito para o que é a aula integral é que no final do quiz os alunos têm duas pontuações. Têm a percentagem, que corresponde à percentagem de acerto relativamente ao total de questões do quiz, e têm os pontos. E os pontos têm a ver com quantas questões acertaram, quanto tempo demoraram, quanto menos tempo, mais pontos, e com o uso inteligente dos tais power-ups, que são muitos, que são tipo bónus, bonificações, que são dadas ao longo do jogo, que eles têm de saber muito bem como é que vão utilizar e em que momento vão utilizar. O Quizzes, então, é esta ferramenta. Mas não é a ferramenta mais interessante. Agora prestem atenção, porque vamos finalmente falar da ferramenta que é decisiva, daquela que muda tudo. De que é que os alunos mais gostam? De que é que os adolescentes, hoje em dia, os adolescentes e as crianças, eu tenho uma criança aqui em casa no 8º ano, com 13 anos, e sei perfeitamente o que falo, de que é que eles mais gostam? Bom, se responderam de jogos e de competição, eu concordo convosco. Eles gostam e adoram estar a competir. E se nós pudéssemos pegar nos quizzes e transformar isto numa competição em que, reparem, fossem os próprios alunos a lançar os resultados, fossem os alunos a verificar os resultados uns dos outros, houvesse uma tabela classificativa que era atualizada em tempo real. Portanto, em tempo real, nós sabíamos quem é que estava em primeiro e segundo e por aí fora, e eles podiam tentar aproximar-se, mas podermos ter uma situação em que os alunos faziam os quizzes as vezes que quisessem, atualizavam as respectivas notas, às vezes que quisessem dentro de um dado intervalo de tempo, e depois atualizassem as notas que fossem tendo, de maneira a tentarem melhorar a sua própria classificação, e ainda por cima nós, no papel de professores e no papel de gestores, pudéssemos atribuir bonificações por determinados objetivos, pudéssemos, sei lá, tratar um quiz como sumativo, excepcionalmente, tratá-los como formativos, dar bonificações por determinados objetivos, alunos que estão cá em baixo, se sobem, têm bonificações, e fazer tudo isto de uma forma automática e em tempo real. O que é que acham disto? E fazermos isto de uma forma muito simples. Bom, vamos ver. De que é que nós precisamos para fazer isso? Bom, precisamos de uma folha de cálculo. Eu uso uma folha de cálculo da Google, porque no meu agrupamento de escolas, que é o agrupamento Alcaides de Faria, em Barcelos, nós usamos Google Suite.
E, portanto, temos as aplicações da Google. Mas se vocês tiverem Microsoft, podem usar o Excel. Portanto, o Excel convém que seja o Excel online, que é para terem a facilidade de depois partilharem as coisas online. Ou podem usar outra folha de cálculo com que funcionem melhor. E vão ver que as folhas de cálculo são muito simples de usar. Eu não vou dar aqui uma lição de folha de cálculo, vou-vos dar tudo prontinho e vocês vão poder fazer, mas vão ficar de certeza entusiasmados com as folhas de cálculo, aqueles que ainda não conhecem, porque aqueles que já conhecem, eu nem sequer sou de informática, portanto não conheço muito, aqueles que ainda não conhecem vão ficar entusiasmados. Nós vamos usar uma folha de cálculo para fazer a tabela para os alunos depois conhecerem os resultados no campeonato. De que é que vamos precisar? Bom, vamos precisar de uma folha de cálculo e a primeira coisa que vocês vão fazer, não se preocupem com tomar notas, porque no fim vão poder rever o vídeo e vão ter a oportunidade de parar o vídeo e de ver tudo muito calmamente. E inclusive eu vou poder colocar nos comentários do vídeo as fórmulas que aqui vou colocar, que vocês só vão precisar de copiar e colar nas células que vos vou indicar. Portanto, não tenham nenhuma preocupação em estar a tomar notas. Eu acho que é um bocadinho como quando estou nas aulas, eu estou bastante preocupado em que eles saboreiem aquilo de que estamos a falar. Não é? Se percebam de quão incrível é aquilo que estamos a dizer. Já agora, deixem-me dizer-vos que nós fazemos um quiz em todas as aulas, porque o que nós fazemos é cortar muito no tempo que normalmente dispensamos para dar matéria, para lecionação. Porque a partir do momento em que nós temos um quiz, nós estamos a passar uma parte da aprendizagem para os alunos. Basicamente temos uma aula invertida. Nós damos os tópicos, falamos dos tópicos, eventualmente debatemos, mas é um debate informado, reparem, é um debate que parte de uma situação em que os alunos já sabem alguma coisa, já estão por dentro. Não é um debate em que as pessoas estejam só preocupadas em retorquir. As pessoas estão preocupadas realmente em pensar. E depois o resto do assunto é trabalhado por eles precisamente no quiz. É uma questão de autoaprendizagem, de facto. Uma parte dos quizzes são feitos nas aulas, são feitos em formato misto. São feitos nas aulas, mas depois podem repetir em casa. Podem, devem e têm que repetir em casa. Outros são só na aula. E outros estão só em casa. Mas, voltando aqui à folha de cálculo, a primeira coisa que eu quero que façam é que criem um formulário. Portanto, vão a ferramentas e criar um formulário. Automaticamente a folha de cálculo vai-vos criar um formulário, neste caso vai ser nos formulários da Google. Se for no Excel, vai-vos criar nos formulários da Microsoft. Portanto, criam um formulário, eu criei o formulário está aqui. No formulário que vocês vão ter, podem já, ou depois quando tiverem tempo, colocar apenas duas questões. Que percentagem obtiveste no quiz? E esta questão é uma questão de resposta curta, portanto eles vão colocar aqui uma percentagem, podem definir aqui uma validação da resposta, portanto, entre 0 e 100, para os alunos não colocarem mais de 100, porque o número não pode ser superior a 100, e deixam ficar esta questão como não obrigatória, porque em muitos quizzes não há percentagem. Os quizzes de aprendizagem adaptativa não têm percentagem, só têm pontos. E depois a segunda questão é a questão dos pontos. Quantos pontos obtiveste no quiz? Também uma questão de resposta curta e esta sim é obrigatória. Portanto, pelo menos à questão dos pontos, eles têm de responder. Depois vão às definições e nas definições colocam, julgo eu que é adequado, mas vocês saberão melhor, portanto colocam recolher os endereços de e-mail. Vocês vão partilhar isto apenas com os vossos alunos, portanto são os alunos do vosso agrupamento, e portanto são os alunos que têm apenas e-mails que são e-mails do vosso agrupamento. Devem definir para os alunos receberem o recibo de resposta, no sentido deles depois dizerem, professor, eu respondi se por acaso houver algum problema, e também possibilitar a hipótese de os alunos, ou definir aqui a hipótese dos alunos editarem após enviar, isto é, um aluno pode ter pontos num dado quiz
e depois repetir o quiz e tirar mais pontos e, portanto, poder vir aqui editar a resposta e tornar a resposta melhor. Na apresentação, podem colocar então o mostrar link para outra resposta. Esta é uma definição importante, mostrar link para outra resposta, porque em cada quiz os alunos vão colocar uma resposta nova. Portanto, a resposta nova à pergunta seguinte. Vocês vão já ver como é que isto funciona. A partir daqui está feito, clicam em enviar, vão aqui definir um link, é definido um link, copiam o link e vão colar o link na vossa LMS, no sistema de gestão da aprendizagem, o Google Classroom ou o Microsoft Teams, onde costumam partilhar com os alunos, ou então enviam por mail. Portanto, este link é o link que vai permitir aos alunos fazerem isto. Reparem, eu mostro-vos aqui o link e, portanto, os alunos, quando clicarem no link, aparece-lhes isto, colocam aqui a percentagem e colocam aqui os pontos que obtiveram. A parte interessante disto é que quando os alunos colocam os pontos aqui, a percentagem que obtiveram aqui, automaticamente vai para a vossa folha de cálculo. Os pontos que eles obtiveram vai para a folha de cálculo. E então vamos montar a folha de cálculo para que depois, no final dessa folha de cálculo, resulte a tabela classificativa com a lista ordenada dos alunos nos quizzes que vão fazendo, no campeonato de quizzes. Bom, já têm criada na vossa folha de cálculo uma eles chamam-lhe aqui em baixo folha, portanto uma folha que se chama, deixa-me apagar esta, uma folha que se chama, eu não me recordo exatamente qual é o nome que está aqui, mas vão a esse nome e mudem, cliquem na setinha e mudem o nome para formulário, só. Portanto, vão mudar o nome para formulário, estes nomes são importantes, por causa das fórmulas. Portanto, mudam o nome para formulário, se quiserem podem alterar a cor que aparece ali na página. E no formulário, automaticamente, o Google ou o Excel vai colocar isto. Portanto, ele coloca estes cabeçalhos, coloca o carimbo da data, o endereço de e-mail do aluno que deu a resposta. Reparem que ele não colocou o endereço de e-mail, porque o endereço de e-mail já está definido, já foi partilhado com os alunos do vosso endereço de e-mail. Portanto, coloca a data automaticamente, coloca o endereço de e-mail, coloca a percentagem que o aluno escreveu e coloca também os pontos que ele indicou. Portanto, e vão colocando, à medida que os alunos vão respondendo, vão aparecendo aqui as respostas deles. A seguir vocês vão ter de criar outra página, portanto clicam aqui no mais, outra página, e essa página vai aparecer folha 2, provavelmente, vão mudar o nome e vão colocar o nome e turma, como está aqui, nome e turma, alteram a cor, e esta é uma página que vocês vão ter de fazer totalmente. Colocam em cima aquilo que está aqui, o ID. Bom, o que é o ID? O ID é a identificação do aluno e é a parte inicial do e-mail do aluno. O e-mail do aluno até o arroba. Portanto, a parte inicial do e-mail do aluno até arroba. Portanto, essa é a identificação do aluno. No meu agrupamento de escolas, o ID é o número biográfico, do registro biográfico do aluno. Por exemplo, tenho ali o aluno 34.071. Pronto, portanto, esse é o ID. O nome antes de arroba do endereço de e-mail do aluno. Depois à frente colocam o nome do aluno, o nome mesmo, primeiro e último, eventualmente, e a turma a que o aluno pertence. O que eu faço aos torneios de quiz é fazer torneios de quiz por ano de escolaridade. Se eu tiver 3 nonos anos, os alunos todos dos nonos anos, das minhas 3 turmas, estão no mesmo torneio. Portanto, daí que tenha ali a turma A, B, C, seja o que for. Claro que se for, não posso misturar alunos de anos diferentes. Portanto, os quizzes são por ano de escolaridade. E este é então a folha da folha de cálculo
aliás, há aqui essa indicação, inserir o ID, o nome e a turma de todos os alunos que vocês têm. Isto, em princípio, é copy-paste. Vocês já têm estes dados, é pegar neles e colar para aqui. Se quiserem, podem selecionar as outras colunas que estão aqui, clicam com o botão direito do rato e ocultar as colunas, ou até apagar as colunas, só precisam destas 3, portanto, não precisam de estar com tantas colunas. Eu tenho normalmente, no máximo dos máximos, 3 turmas, portanto, no máximo serão 90 alunos. Portanto, colocamos aqui essas 90 linhas. Vamos colocar mais uma página, adicionar mais uma página e vamos para a página que se vai chamar tratamento de dados. Portanto, vamos mudar a cor, mudar o nome, tratamento de dados e, se quiserem, alterem a cor e, portanto, tem esta página. E aqui é a página em que o Excel vai operar a sua magia, vai fazer contas de maneira a que estas colunas onde os alunos vão colocando a pontuação que obtêm se transformem nestas linhas por aluno com a pontuação total que cada um vai tendo. Eu já tenho aqui 3 alunos, o David Ferreira, a Paula Machado e o Manuel Silva. Ele já me diz quantas respostas cada um deu. Se eu for ao formulário, lá está, estão aqui as respostas que cada um deu. Quantas, dá o nome, dá a turma, diz a média, portanto a percentagem média nos quizzes, aquelas percentagens, e diz-me quantos pontos é que cada um teve em cada uma das jornadas dos quizzes, do torneio de quizzes. Reparem, cada torneio tem no máximo 10 jornadas. Ao fim de 10 jornadas, nós começamos um torneio de novo e vamos tendo múltiplos vencedores. Isto porque se nós temos um torneio com mais jornadas do que 10, a dada altura quem está cá para baixo começa a ficar desmotivado porque deixa de ser possível subir até aos primeiros lugares. Também podemos, depois, mas veremos já a seguir na tabela classificativa. Agora, como é que o quiz, como é que a folha de cálculo me passa daqui desta tabela, onde os alunos colocam os pontos para aqui? Bom, vamos ter fórmulas. Mas eu vou partilhar essas fórmulas convosco. Primeiro vamos aqui ter que, como diz aqui em cima na coluna, colar o ID. Portanto, vamos aqui acima e vamos aqui à coluna, à folha do nome e turma, copiamos a coluna do ID, pintamos tudo, copiar e aqui colar, vamos colocar apenas colar os valores. Colar valores. Portanto, ele cola-nos os IDs todos, portanto eu fico com os alunos todos que estão a participar, com a identificação deles todos aqui. A seguir, na coluna seguinte, temos fórmula. Vamos ter esta fórmula que aqui está. Não se preocupem com a fórmula. Não se preocupem. A fórmula, não se preocupem porque vai ser dada. Portanto, eu vou partilhar convosco as fórmulas. Mas a fórmula, basicamente, o que é que faz? É interessante ver como funciona o Excel, pelo menos quem não conhece. Enfim, eu vou partir do princípio que quem me está a ouvir não conhece. É uma ferramenta que nós usamos muito com os alunos nas atividades laboratoriais. Reparem o que é que está aqui escrito. Portanto, esta fórmula, esta célula que está aqui, a célula B2, na célula B2 é igual a, se o A2 estiver vazio, estas aspas querem dizer vazio. Se estiver vazio, então não faz nada, fica vazio. Mas se tiver alguma coisa, a ponto e vírgula quer dizer o que é que acontece se não se verificar o que está aqui, concatenar quer dizer juntar o A2, que é o ID, com isto, o resto do endereço de e-mail. Neste caso é aeaf.edu.pt, que é agrupamento de escolas Alcaides de Faria. Se for o vosso, colocam o resto do vosso endereço de e-mail. E ele faz isso automaticamente. Portanto, quando eu colocar aqui o ID, ele automaticamente transforma esse dado num endereço de e-mail. A seguir,
vamos ao número de respostas. O número de respostas que o aluno com este endereço de e-mail já deu. Muito simples, mais uma vez temos o se, para evitar que ele me faça contas se não houver nenhum aluno. Aparece-me aqui uma coisa esquisita, portanto eu não quero. Portanto, se o F2 for vazio, então mantém vazio. Se não, vais ao formulário, vais aqui à folha formulário, por isso é que eu vos disse para mudar o nome. Vais à folha formulário e do B2 até ao B902, portanto, desde aqui de cima até lá abaixo, vamos voltar à fórmula, contas tudo o que corresponder a este B2. Portanto, ele só conta, ele não está a contar quantas respostas os alunos deram, o que ele está a contar é quantas vezes este endereço de e-mail aparece. Portanto, quantas vezes o endereço de e-mail aparecer é quantas respostas daquele aluno temos. E por isso aparece-me aqui o número de respostas que esse aluno já deu. A seguir, a parte em que aparece o nome do aluno. Neste caso, aparece aqui o meu nome. Ele também vai buscar o nome automaticamente. Aqui temos uma fórmula um bocado mais complicada, que é a fórmula PROC-V. Ele vai buscar aqui ao nome turma, qual é o nome que corresponde a este e-mail. Bom, não interessa. A fórmula é aquela que ali está. Podem colocar depois a fórmula e funciona. Se quiserem explorar o PROC-V, façam na internet. Tem imensos tutoriais sobre isso e é muito interessante. A mesma coisa para a turma. Ele também vai buscar qual é a turma que corresponde àquele endereço de e-mail. E a média? A média, ele vai fazer a média de todas as respostas que foram dadas no formulário de alunos cujo endereço de e-mail é aquele endereço de e-mail que ele está. Portanto, é esta a forma, mais uma vez, o B2, aspas, então baixa aspas, se não tivermos endereço de e-mail. Por isso é que aqui nós não temos nenhuma resposta, porque não há nenhum endereço de e-mail ali. Se houvesse um endereço de e-mail, ele estaria a fazer a conta. E não daria conta nenhuma de jeito, porque não há nenhum dado. Portanto, faz-me a média do aluno. Neste caso, o aluno David Ferreira tem uma média de 29,7 nas 7 respostas que deu. A partir daqui, o que vocês têm de fazer é selecionar estas colunas e ir a esta pintinha, este quadradinho que aparece aqui e arrastar para baixo. Portanto, arrastem mesmo até lá abaixo, até ao fim da página. Se arrastarem até ao fim da página, o Excel vai-vos copiar as fórmulas que vocês colocaram, mudando aquilo que tiver a ser mudado. Fazem essa magia, não se preocupem. Portanto, arrastam e ele copia as fórmulas, não têm de pôr as fórmulas para mais ninguém. São estas 4, 5 fórmulas que aqui têm. Aqui vão colocar apenas uma fórmula que é também bastante mágica. Reparem o que é feito aqui. Aparece-me as respostas dos alunos por ordem de chegada. Portanto, apenas. Portanto, cada aluno vai respondendo e a resposta deles aparece ali por ordem de chegada. O que eu quero aqui é que apareçam as respostas deste aluno por ordem na horizontal. Quem faz isto é esta função que aqui está, a transpor. A transpor pega-me nos valores na vertical e coloca na horizontal, e depois a função filter filtra os valores todos por aquele endereço de e-mail que ali está. Portanto, transpõe apenas os valores com aquele endereço de e-mail. Aqui precisam apenas de colar a fórmula neste ponto. Nada mais. Não precisam de arrastar, não precisam de colar para mais nenhum. Automaticamente o Excel transporta-vos, faz esse transporte, esse transpor e esse filtro para todos. O problema do que está aqui é que não está ordenado. Mas podemos já ver se funciona. Eu vou lançar uma nova nota. Reparem, o aluno David Ferreira está aqui, 7ª jornada, 36.474.
Eu vou responder, eu sou o aluno David Ferreira, ora, deixa-me cá ver se eu consigo chegar aqui. Aqui está ele. Vou dar uma resposta, tirei boa nota, tirei 90. Pronto, boa nota, e vou ter um total de 432 mil pontos. Vamos submeter e reparem que a minha resposta nova já ali está. Já veio para o formulário, foi às 19h40, bom, já estou com 40 minutos do webinar, não queria tanto, mas enfim, já está ali a resposta, a percentagem e os pontos. Vamos ao tratamento de dados e já aparece ali a 8ª jornada. Eu já joguei na 8ª jornada, infelizmente continuei em último. E agora vamos à final. Nada disto que está aqui os alunos veem, nada. A única coisa que os alunos vão ver é esta. Por isso vão novamente adicionar página, adicionam página, mudam o nome, escrevem classificação, é a página que os alunos vão ver, e nesta página vocês só vão precisar de colocar uma foto. Reparem, vão ter que fazer isto que está aqui. Colocar estas colunas, a posição, nome, turma, média, depois as jornadas. Se forem 10, colocam 10, eu uso 10, podem colocar mais e total. É só escrever por bonito aqui na cor de preenchimento, podem mudar a cor do texto, etc. Eu colei ali umas imagens, fui à net buscar umas medalhas e colei ali as medalhas, é aqui inserir a imagem e imaginação, e colam ali, fazem o upload das imagens, têm ali as medalhas, depois o restante das classificações, e a única fórmula que vão ter é esta, a fórmula sorte. Sorte é ordenar, e vão ordenar o tratamento de dados. Tudo que está no tratamento de dados vai ser ordenado. Aqui o falso quer dizer por ordem decrescente. Se estiver verdadeiro, fica por ordem crescente. E é a coluna 14. Bom, é a coluna 14 do que está aqui. Esta coluna é a coluna 14. Portanto, ele vai-me ordenar pela coluna 14. E lá está. Ordena-me aqui a classificação dos alunos. Agora o que vocês vão fazer é ir aqui a fecheiro e publicar na web. Pedem para publicar apenas a classificação e o Excel automaticamente gera-vos um link. Pegam no link, botão direito do rato e copiam. Deixam definido ali o voltar a publicar automaticamente quando forem efetuadas alterações, porque aí tem a atualização em tempo real. Vão ao Google Classroom ou ao Teams, onde quiserem partilhar, e colocam lá o link. De maneira que, de cada vez que um aluno abrir o link, tem a classificação. Tem a tabela classificativa. Ela está a ser atualizada ao minuto. De cada vez que um aluno editar a resposta, ela é atualizada aqui ao minuto. Quando houver um novo quiz, o aluno acrescenta uma resposta nova. Portanto, o aluno tem duas hipóteses aqui. Edita a sua resposta é editar a resposta que já deu, enviar outra resposta é participar num quiz novo. Num quiz novo. Portanto, isto tem de ser explicado aos alunos. E eles não podem falhar. Falharam, perderam os pontos. Enfim, eles controlam-se uns aos outros. Se alguém falhar, tem de haver regras. Se alguém errar ali, bem, a minha política é, há um erro, vocês têm de ser responsáveis. Perderam os pontos. Bom, não acontece mais nada. Não há penalização mais nenhuma. Enfim, provavelmente já não vão ser primeiros, porque a luta é feroz. Eles lutam todos, participam todos. E sabem uma coisa muito importante? Não há nada do que eu falo que eles não sabem o que é. Nada. Não existe nada nos conceitos de física e química que os alunos não saibam o que é. Mas há uma coisa muito mais importante do que isto. Há o facto de eles terem percebido que são capazes. Ao facto de eles terem percebido que podem aprender sozinhos. Ao facto de eles terem percebido que podem ir para um debate, para um trabalho laboratorial, e não para uma coisa gira, mas sim para uma coisa de que vão tirar partido, que os vai ajudar a terem uma classificação mais alta, a saberem mais. Nós numa aula dizemos sempre, a nossa luta é pelo 20,
A nossa luta é para aprender muito e temos ferramentas para isso. Temos ferramentas para fazer trabalho de investigação, temos ferramentas para fazer debates, temos ferramentas para fazer tudo aquilo que quisermos. Precisamente por causa disto. A base está aqui. Eu vou voltar aqui só para partilhar convosco um resumo disto que aqui está, que é uma coisa que nós costumamos fazer. Portanto, precisam de um LMS, um sistema de gestão da aprendizagem, o Google Classroom é o que eu uso. Precisam de uma aplicação de jogos, já vos disse, o Quizzes é aquilo que eu prefiro, uma folha de cálculo e o formulário. Enfim, já vimos, são as 4 ferramentas base que nós usamos. Na folha de cálculo é este o procedimento. Está aqui todo explicado. Resumido, aquilo que eu vos disse. Eu estou a passar devagar para que depois, quando virem o vídeo, façam pausa e possam ver tudo. Na página formulário colocam isto. Ou melhor, não é na página formulário, é no formulário mesmo. Colocam isto e depois colocam o link no Google Classroom, no LMS. Voltando à folha de cálculo, que está aqui em verde, refere-se à folha de cálculo, no nome, turma, que eu vos disse, já referi. Estas têm de ser preenchidas, copiam e colam. Depois, na página de tratamento de dados, criam estas colunas. As jornadas é o número de colunas que vocês entenderem. Eu uso 10. Na página de tratamento de dados, têm então aqui as fórmulas. Colocam nas células que aqui estão estas fórmulas que aqui estão. No YouTube depois vou colocar lá as fórmulas, portanto vocês só vão ter de copiar e colar. 900, porque são 900 linhas que nós usamos. Se precisarem de mais, usem mais, porque lá está, são 10 jornadas. Em cada uma eu tenho 90 alunos, portanto vou ter no máximo 900 questões. Aqui estão as fórmulas. Na página classificação temos isto. A página de classificação, que é a página que os alunos vão ver, e na página de classificação só tem uma fórmula para colocar na coluna B2, em mais nada, não arrastam nem nada, é na coluna B2, acabou, e o Excel faz tudo direitinho. E depois vão à página de classificação, ficheiro, publicar no web, classificação, apenas a classificação, não publiquem tudo, senão os alunos veem tudo, só a classificação, e colocar o link no LMS. É isto. É isto. Enfim. Não sei se preenchi as vossas expectativas, mas se isto não tornar possível aprender e ensinar sem esforço, é porque não é possível. Mas eu acho que é possível. Eu tenho um docinho de sobremesa para acabar, e esse docinho está no Quizzes. Eu sei o que vocês estão a pensar. Vocês estão a pensar, bom, um Quizzes por dia ou um Quizzes por aula é muita lavoura, é muito trabalho, é muito Quizzes para fazer. Não é. Em primeiro lugar, o Quizzes, como tudo o que existe na internet ligado à educação, é colaborativo. Nós, professores, somos por excelência colaborativos. Nós não fazemos coisas porque vamos ter um salário muito mais alto, ou porque vamos ganhar dinheiro, porque as pessoas nos vão pagar, ou porque vamos ter publicidade e vai ser fantástico, ou porque vamos ter gosto. Não é por isso que fazemos. Nós fazemos isso porque amamos a profissão. E porque damos tudo pelos alunos. E porque damos tudo por esta colaboração, por isto que nos une. E o Quizzes é colaborativo. O que nós estamos a ver é nas áreas disciplinares, bom, dividam tarefas. Uns fazem de uma coisa, outros fazem de outra. Fazemos os Quizzes. E partilhamos. E partilhamos todos uns com os outros. E rapidamente temos Quizzes para dar e vender. Para partilhar com todos os outros. Mas é uma ferramenta também muito interessante, porque acrescenta uma novidade na aula que vale bastante a pena. E essa ferramenta é a seguinte: quando vocês criam um Quizzes, definem aqui o nome do Quizzes, etc. Eu vou
colocar aqui qualquer coisa à sorte, que não me interessa isto neste momento, portanto aqui depois vão definir as questões, mas há aqui uma parte que é muito esquecida, que é esta parte do Import from Spreadsheet. O Import from Spreadsheet, ou importar, ou fazer o upload de uma folha de cálculo, é muitíssimo interessante, porque permite-vos que vocês passem a tarefa de fazer as questões e de fazer os quizzes para os vossos alunos. Ainda mais espetacular. Eles vão fazer as questões. Eu uso isso numa atividade que chamo o fazedor de quizzes. O que eu faço é, cada aluno tem de fazer uma questão apenas. Reparem, tem 90, são logo 90 questões. E eu prezo muito a correção ortográfica. Hoje estamos no dia da língua portuguesa e, portanto, a língua portuguesa tem que ser, apesar de haver para aí correntes, não é? Que agora pode-se escrever com erros, etc. Mas, enfim, quem escreve com erros e não teve hipótese de aprender o português não está atento, nem consegue, de certeza, aprender mais nada. Portanto, temos muita atenção a isso. O que eu fiz é mais um formulário. Portanto, fazemos um formulário. Não se preocupem porque as instruções... Deixem ver se eu consigo... Ok, ver se eu vou sair daqui. Ok. As instruções de como vocês vão fazer o formulário estão aqui no próprio Quizzes. Fazem o download do template em que ele nos explica como é que devem fazer para que ao fazer o upload isto funcione muito bem. Fazem um formulário, portanto, em que o aluno escreve a pergunta de máximo 140 caracteres, senão depois fica muito longo e vê-se mal. O tipo de questão, dão a resposta 1, 2, 3, 4, eventualmente a 5, eles dão as possibilidades de resposta, depois assinalam qual é que é a resposta que está correta, indicam qual é o tempo que é necessário para responder à resposta e, se quiserem, podem também indicar um link de uma imagem que queiram que apareça na pergunta. Portanto, este é o formulário que vocês têm que fazer. Mais uma vez fazem enviar o link do formulário para os alunos, partilham com eles no Google Classroom e o que vai aparecer para os alunos quando abrem o link é isto, em que eles escrevem a resposta, selecionam. Portanto, eles primeiro têm de responder aqui à resposta, colocar a pergunta, selecionar qual é o tipo de questão, indicar as respostas possíveis, dizer qual é que é a verdadeira ou quais são as verdadeiras, indicar o tempo que querem que os colegas tenham para responder e, se quiserem, o tal link e colocam em submeter. A partir daí, vocês têm na folha de cálculo que podem ir buscar aqui. Okay. Ela está aqui em cima das respostas, fazem o download da folha de cálculo e na folha de cálculo tem as respostas que as perguntas e as respostas que os alunos deram, tudo direitinho. Só têm de apagar a primeira coluna, a primeira e a segunda coluna, que são as colunas onde aparecem onde aparece o carimbo e o endereço de e-mail. Apagam estas colunas e fazem o upload para o Quizzes. E têm o quiz montado. Eventualmente terão de ver se não há erros. Bom, enfim, se houver erros, talvez corrigir e vocês veem se penalizam ou não. Isto chama-se o fazedor de quizzes. Pode ser feito quer com o Quizzes, quer com o Kahoot. Tanto faz. Eu julgo que dá para fazer com outras aplicações. Posto isto, não tenho mais nada a dizer. Agradeço aos colegas do grupo e-learning, aliás, não lhes agradeço pelo apoio que deram neste evento, agradeço-lhes por tudo que têm feito desde que confinamos. Aliás, reparem que esta atividade aula integral é uma atividade ótima também para o período de confinamento. E, claro, bem-ajam àqueles que assistiram e àqueles que eventualmente ainda venham a assistir. Não sei se têm alguma questão que queiram colocar. David, eu tenho uma questão, que é o seguinte. Tu disseste aí que são os alunos que colocam
os valores dos seus quizzes, mas há alguma. E assim, o objetivo deles é ganhar, não é? Eles são sinceros a pôr as notas? Tem que ser porque nós temos esses dados, nós temos o registro todo. Exatamente, portanto nós temos acesso a tudo. Agora eu não vou verificar, mas vou verificar se houver alguma situação que me pareça anómala. Se não, é evidente, há muita tentação, isso é evidente, Claro. mas o problema deles, eles é que sabem. Depois há quizzes que são feitos na aula, não é? Há quizzes que são feitos na aula. E na aula as coisas aqui são mais complicadas que eu estou a ver, etc. Portanto, enfim, mas não há stress, são tantos, não é? Nós, o ano passado, tivemos 1 milhão de questões respondidas. 1 milhão de questões. Eu tenho colegas que dizem que isso não é possível, isso não ensina. Mas é verdade. O entusiasmo é tão grande, isto é tão potente do ponto de vista da aprendizagem. Já agora, deixa-me só dizer isto. Houve aqui há algum tempo uma situação que tem a ver com o uso de bot. Não tive alunos, mas falaram disso. O facto de haver na internet robôs que respondem automaticamente aos quizzes, isso respondem a tudo, não é? Os formulários, etc. Portanto, as respostas automáticas com robôs é trivial, alunos que conseguem ter isso, e é muito simples, basta ver um tutorial no YouTube. Como é que se lida com isso? Como é que se lida com bots? Eu digo-vos como é que eu lido. Há quizzes com falsos certos. Há quizzes em que o certo é um errado. E esse quiz é precisamente para apanhar bots. De maneira que se um aluno tiver 100% num quiz desses, vai ter que me explicar como é que acertou numa questão que claramente, toda a gente estava a ver, está errado. Portanto, essa tática, enfim, nós estamos à frente, nós temos de estar sempre à frente. Claro. Nesta atividade. Eu adorei, eu vou experimentar. Eu também utilizo muita gamificação e os quizzes, mas nunca tinha pensado no campeonato. Por acaso acho que é super interessante. Tenho aqui 2 comentários, de vários. A Sofia Felizardo diz que vai tentar iniciar-se neste estilo, que já usou o Kahoot e o Forms para questionários, mas de forma isolada. E a Maria João Inácio diz que achou muito interessante criar competições. Eu também. Eu também achei mesmo muito interessante e vou mesmo vou experimentar. Eu não sei se, David, se queres dizer mais alguma coisa. Dizer que sem a competição, o quiz é uma ficha de exercícios. Só que é uma ficha de exercício de eletrónico. Pronto, enfim, voltamos ao antigo, é mais fácil de corrigir, etc. É como os formulários da Google, é muito giro, mas não tem aquilo que de facto lá está, faz com que se aprenda ensino sem esforço. É verdade. Bem, então agradecemos muito a tua partilha, David. Certamente que inspirou a muitos professores. Como o David já disse, nós podemos ver de novo o vídeo e ele também irá partilhar as fórmulas. E este é o espírito do Somos Solução, portanto, um grupo de milhares de professores que partilham diariamente as suas ideias e as suas dúvidas. E hoje vamos ficar por aqui, então, e até à próxima. Obrigado a todos, até à próxima. Obrigado.